Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Ajeitar aqui. Bom dia, bom dia. Dia 20 de dezembro. Vamos começar a 20ª live. Bom dia, bom dia. Opa. Tentando. Agora vai. Bom dia, bom dia. Vão entrando, vocês vão fazer o que sempre a gente pede, né? O pagamento da live. Qual é o pagamento da live? É de você mandar aí, vir pro aviãozinho, mandar aí para mais pessoas, pra gente chegar mais longe do que a gente imagina. Então vamos lá, com o pagamento, vamos mandar lá, aquecer esses dedinhos aí, encaminhar aí para mais pessoas. Quanto mais pessoas entrar, mais a gente entrega, mais a gente vai falar para vocês. Bom dia, William, bom dia, Aline, bom dia, Lise. Bom dia, doutora Priscila. Tamires, você entrou hoje diretamente de Colíder. Sejam bem-vindas. Estou mandando aqui para as 50 pessoas. Vamos mandando para mais pessoas. Eu vou dizer para vocês, ontem quase que não chegamos a tempo aqui em Cuiabá. Bom dia, Lu, bom dia, Kiki, bom dia, Bob. Porque estão sabendo da paralisação nas estradas, né? Vou dizer para vocês, é muito esquisito o que está acontecendo, porque tem pessoas que estão paradas lá, nem sabe o porquê, nem sabe o porquê a gente estava tão parado ali nas estradas, que a gente conversou com algumas e eles nem sabem porque estão ali. Uns dizem que é por causa do negócio do Brasil, outros dizem que é por causa de empresários que foram cortados e pegados dinheiro. Então assim, não dá para entender. Tem gente que tá ali só por estar, né? Não sabe nem a causa que estão ali. Emílio, por que você está falando isso? Por que você está comentando isso? Porque a minha pergunta é, qual é a causa que hoje você está brigando, você sabe? Sabe qual que é a causa que você está trabalhando? Você sabe o que é a causa do seu dia a dia? Porque
As pessoas não sabem nem por que elas estão ali. Provavelmente não sabem nem aonde quer chegar. Por isso que você tem que ter claro qual é a causa. Então eles estão parando a estrada, a gente teve que pegar desvios, passar por dentro de fazenda, teve que andar numa estrada Mossoró, que eu nunca vi, nem sabia que existia essa estrada Mossoró. Bom dia, Heloísa, bom dia, Cris. Bom dia, Marcelene. Eu nem sei. Quem é essas estradas? Mas o que eu achei engraçado são as pessoas que você se encontra no caminho. É isso aí mesmo, amor. Obrigado, Morocó. Então, assim, lembra quando eu comentei nessa semana sobre novas rotas, novos caminhos diferentes? Coincidência, né? E o que eu acho mais engraçado, quando a gente tá voltando ali em Sorriso, ali em Sorriso eles pararam bem no meio da cidade, onde é duplicada ali, bem na entrada, quem tá vindo de Sinop. E aí não tem por onde você ir, porque o meio ali é alto, não tem como você passar outra pista para você voltar. E aí um cara chegou, todo mundo parado. Vocês estão de carro pequeno aí, pode pegar a estrada tal, assim, assim, assim. Eu olhei pra cara dele e falei, estrada como que a gente soubesse andar e pegar todos os trajetos. E nisso veio o anjinho da guarda. Pegou e falou, me segue ali que eu sei o caminho. A gente voltou, pegou uma estrada de terra, andamos ali, sei lá, uns 15, 20 quilômetros e saímos dentro de Sorriso. Então, pra gente pegar um desvio. Esse foi o primeiro desvio. Aí na saída, eles fecharam novamente com fogo. E nesse, eles fecharam com... Vocês viram aí a filmagem de fogo? E eu falei, e agora? Porque não tem estrada do lado, não tem como desviar. Do nada, a gente parado no meio da estrada, decidindo se a gente voltava para a cidade, para dormir no hotel, ou se a gente prosseguia. Me para um carro da Semat. Semat não, da Energisa, né? Semat foi na época atrás. Me para um carro de Energisa. Me segue aqui que eu vou pegar um desvio. A gente vai passar por dentro de uma fazenda, a gente já rodeia e vocês seguem caminho, a viagem de vocês. Da onde que surgiu esse carro? Fomos seguindo o carro, a gente deu um contorno, entramos por dentro da fazenda, passamos por uma fazenda de soja, contornamos a sede, passamos por um lago e saímos de novo na estrada. Qual é a probabilidade de meia-noite por volta aí do cara estar naquele local, naquele momento, e ele parar para mostrar o caminho, o novo caminho, a nova rota para você pegar o desvio? E assim foi. Quando a gente chegou em
Lucas do Rio Verde teve que fazer o mesmo desvio. E a gente encontrou. E Lucas do Rio Verde estava mais nervoso a situação, porque eles trancaram mesmo a rodovia, todas as possíveis de você passar. E mais uma vez a gente parou para ver como é que estava a situação. Por isso que eu contei essa história de que o povo nem sabia que estava lá, por que estava lá. Uns diziam que era por causa dos empresários, outros diziam que era por causa do Brasil, outros nem sabem o real motivo por que eles estavam lá. Miro, por que está contando essa história? Por que está contando de ontem? Por o seguinte: se a gente fosse as pessoas que cruzaram nosso caminho, foi o que mostrou a nova rota para poder chegar aqui em casa. E aí a gente encontrou, a gente desceu, pegou uma estradinha paralela e a gente parou uma caminhonete vindo de lá para cá e falou: você vai pegar essa estrada do Morocó. Eu falei: estrada do Morocó? Tá, da onde que eu vou achar essa estrada do Morocó? Ele foi dizendo: faz isso, isso, isso. Mostrou a nova rota. Andamos mais 30 quilômetros para mudar essa rota. Passamos por dentro de Lucas para seguir caminho. Mutum foi a mesma coisa e assim por diante. Mas qual é a analogia? Demoramos para chegar aqui em Cuiabá, não chegamos no horário que a gente queria. Demorou para chegar devido aos desvios. Mas quantas pessoas durante o dia que você encontra, que você não faz pergunta, que podem te mostrar tantas soluções da sua vida que você não faz? Essa é a analogia que eu quero deixar para vocês hoje. Quantas pessoas durante o dia que pode te mostrar novas soluções para você chegar no novo caminho, e você não faz pergunta, você não para essa pessoa e pergunta, simplesmente você deixa ela passar por você. Vocês conhecem a história do Stallone? Bom dia, Fábio. Bom dia, Borek, Jennifer. Sejam bem-vindos ao Dr. Aleph, o cara de Rondonópolis. Heloísa. Essa é a minha analogia para você. Quantas pessoas cruzam o seu caminho que você nunca falou nada? E você deixou passar. Eita, a oportunidade desse novo caminho, dessa nova rota. Quebrei tudo agora aqui. Pronto, agora parou. Vocês já pararam para pensar? Você conhece a história do Sylvester Stallone? Sim ou não? João Vitor, seja bem-vindo. Vocês já pararam para ver a história do Stallone? Ou ninguém teve o interesse de ver? A história do Stallone, ele tem uma paralisia facial. Ele já nasceu com uma paralisia facial. E ele escreveu, por superação de ter essa paralisia facial, ele escreveu a história do Rocky Balboa. Ele mesmo escreveu, que ele modelou um boxeador na época. Não lembro o nome do boxeador aqui para poder te falar, mas depois vocês pesquisam aí para vocês pegarem o nome que ele modelou, ele escreveu, né? E ele tinha um cachorro,
E esse cachorro, ele não tinha renda para apresentar as coisas, ele passou dificuldade, estava passando fome, né? Vendeu joias, vendeu tudo e foi acabando as coisas para ele manter. E aí ele pegou e vendeu o seu cachorro, né, por $25 numa loja de bebida, pois ele não tinha mais dinheiro para alimentá-lo, para se alimentar, e ele acabou vendendo o cachorro. E Mohamed, lembrei, Ali Mohamed é o boxeador que ele escreveu a história, né, o roteiro. Ficou 20 horas sem parar escrevendo a história, que é do Rocky Balboa. E aí ele foi vender essa história para as produtoras, mas ele só colocou uma condição, de que ele era o protagonista da história, ele era o autor principal, né? E depois de algumas semanas, ele aumentou a oferta e vendeu por $255 mil, né? Mas só que ele recusou essa oferta de $255 mil, porque eles não queriam colocar ele como protagonista do roteiro. Eles não queriam colocar o Stallone como protagonista do roteiro. Eles queriam colocar outra pessoa, porque ele tinha paralisia facial, ele não era famoso. Então por que ele iria colocar o Stallone como protagonista de alguma história? E aí ele foi, depois de um tempo, mesmo assim, o estúdio concordou em pagar para ele $35 mil. Olha só, ele não vendeu por 250, porque ele não era protagonista. Ele vendia por $35 mil, que aí ele era protagonista. Aí o filme começou a ganhar vários prêmios. E o resto você já sabe, né? Se tornou um dos maiores atores, né, aí no cinema. Mas só que aonde eu quero chegar? O cachorro que ele vendeu por $25, ele voltou lá na loja aonde ele vendeu para um cara. E ele comprou depois esse cachorro por $15 mil, esse mesmo cachorro. Porque pelo amor, pelo companheirismo que ele tinha pelo cachorro. E ele não hesitou de pagar os $15 mil pelo cachorro. Mas só que o açougueiro que ele vendeu viu uma oportunidade de vender por um preço maior, porque ele tinha amor, tinha dedicação, ele queria o desejo daquele cachorro. E por ele já ser famoso, ele teve que pagar o preço da fama um pouco a mais. E isso ele fez. E aí ele foi construindo mais patrimônios e assim. Porque ele confiava. Ele tinha autoconfiança e sabia que aquilo mudaria a vida dele. Vocês conheciam a história do Stallone? Eu falei bem resumido, mas para dizer para vocês, qual é a sua história? O que está faltando para você fazer que você não fez? E sem dúvida, ele conseguiu ser um exemplo e conseguiu alcançar, mesmo com a paralisia facial que ele tinha, os objetivos que ele queria. E se tornou o ator que ele tanto deseja. Só que você acha que ele teve alguma dúvida? O que eu quero passar para vocês é: não pare no primeiro obstáculo, faça o que tem que fazer. Novas rotas, novos caminhos vão surgir, novas oportunidades vão surgir, novas pessoas vão aparecer e mostrar um novo horizonte para você. Muitas vezes a gente para no primeiro obstáculo, no primeiro caminho. Mesma coisa, eu poderia ter parado, dormido no hotel para seguir caminho hoje pela manhã, mas automaticamente eu falava pro meu cérebro que eu vou chegar hoje, porque não vai adiantar, amanhã vai ser a mesma luta, vai ser a mesma coisa e mesma historinha,
Então eu vou deixar de chegar no meu destino. Por quê? Por conforto, por não ter autoconfiança, por não acreditar onde eu quero chegar, por falha, por comodismo. Deu para entender? A autoconfiança. Se você acredita numa força maior, se você acredita que você faz as coisas certas, não tem nada que te atrapalhe, é questão de detalhe, é questão de ajuste, é questão de você ter uma conexão com essa força maior, que ela vai colocar pessoas no seu caminho, que vai te mostrar aonde você vai chegar. Por quê? Se você quer ser mais um, ou quer ser pessoas normais, você vai estar parado, igual aquelas pessoas que estão paradas na estrada, que nem sabem o porquê que elas estão paradas, mas elas estão paradas porque está indo no meio da manada. As pessoas que estão paradas também vão ficar paradas. As pessoas estão fazendo isso, eu também vou fazer. Ou você quer ser o líder, quer saber o porquê que você está ali, quer saber por que você está fazendo as coisas. Faça uma autorreflexão. Veja se hoje você não está indo pela manada. Veja se hoje você já percorreu todos os caminhos e você não colocou algo a mais. Deu para entender? Porque muitas das vezes nós estamos indo conforme a manada. Você fica estudando tanta concorrência, fica olhando tanto para o lado, para o jardim verde do vizinho, esquece de olhar o seu. E aí você vê que a grama do vizinho é sintética, por isso que está verde. Mas você deu tanta importância achando que ele tinha uma pílula mágica, e quando você teve coragem de pular o muro, ir lá e tocar, só que isso demorou anos, e quando você tocou, você descobriu que é sintética. Só que daí você já perdeu 5, 10 anos da sua vida. Talvez muitos devem estar achando que eu estou falando doideira. Muito deve estar achando que eu estou falando coisas fúteis. Mas, no fundo, você vai refletir se você é líder ou se você está no meio da manada. Se você está fazendo o que você quer ou os outros estão mandando em você. E aí, você vai ser mais um na manada? Ou você vai se levantar e posicionar e ver novas rotas, novos caminhos para soluções que você quer? Isso serve para tudo, serve para família, serve para emprego, serve para novas oportunidades. Que às vezes não estou falando para você largar seu emprego não, estou falando para você abrir novas oportunidades. E você dominar, você governar a sua própria vida. Porque até a roupa que você está vestindo hoje, alguém escolheu. Até o teu café que você bebe, é alguém que escolhe para você, não é você que escolhe. Então chegou a hora de você escolher o
que você quer. Porque se Sylvester Stallone tivesse ido, aceitado a primeira proposta, onde ele não era protagonista da história, talvez ele não chegaria aonde ele chegou. Então ele viu a oportunidade num boxeador que nem era ele, e ele escreveu a história como se fosse ele. E ele foi, bateu de porta em porta. Ele só colocou uma condição, ele não colocou valor, colocou condição dele ser o protagonista. E quem colocava o valor era a produtora. Porque eu tenho a certeza, se a produtora não desse R$1, ele iria fazer o filme do mesmo jeito. Porque ele não pensou no hoje, ele pensou no que isso vai gerar futuramente. Só que ele precisava fazer uma coisa: ser o protagonista da história. E você está sendo o protagonista da sua história? Ou você está sendo um mero coadjuvante? Você está sendo o protagonista da sua família? Ou está sendo mero coadjuvante do que as pessoas estão mandando você fazer? Você está sendo protagonista da sua própria, ou você está vivendo uma manada? Deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Porque se você deixar a vida se levar, você está aí nesse desconforto porque você quer. Porque pessoas estão tomando decisões da sua própria vida. As pessoas estão escrevendo a sua história e estão contando a história como eles querem, e não como você gostaria que seja. Por isso que você tem que tomar uma decisão. Se você vai na manada, ou você vai governar sua própria vida. Você vai liderar sua própria vida. Porque é automaticamente, ao você tomar o governo, pessoas vão surgir no seu caminho que vão te dar mais clareza. Basta você ter ouvido para ouvir, olhos para enxergar e coração para sentir se o caminho é o certo ou se o caminho você está indo para o lado errado. A única coisa que você vai ter que fazer é testar. Ao você testar, testa, muda a rota, volta, vou por outro caminho, volta. Ao você testar, você vai saber e vai abrir novos caminhos. E você vai colocar mais energia naquilo que está dando certo. Aquilo que está dando errado, você já aprendeu, você não vai errar de novo. Por isso é importante anotar os resultados. Porque você já sabe que o resultado não é o melhor caminho. Olha, chegou uma aniversariante. Bem-vindo, Duda. Hoje é aniversário dela. Então, esses novos caminhos. Parabéns, Duda. Você decide qual caminho você quer seguir. Você decide sua nova rota. Você decide o que você quer. Porque o que você vai plantar hoje, você vai colher um dia. E como está esse terreno? Como está preparado esse terreno? Você já areou a terra? Você já jogou adubo, já jogou calcário? Já jogou água? E o principal, qual semente que você jogou? Que você está cuidando, que você está incentivando? Certo, meu povo? Recadinho para vocês. Vamos lá, que no dia 10/12 nós vamos ter o confronto, onde vai ser 12 horas que a gente vai ativar
essa autoconfiança. Vai mostrar detalhes para vocês do novo caminho. Vai mostrar que essa autoconfiança vai gerar mais conexões com as pessoas. Nós vamos falar de network. Como fazer network? Como ser mais comunicativo? Como fazer pergunta? Que eu já percebi nesses 20 dias, vocês que estão assistindo, vocês têm dificuldade de fazer pergunta. Emílio, por que você sabe que eu tenho dificuldade de fazer pergunta? Simples, toda hora eu pergunto e falo para vocês. Escreve aí, como faz isso? Ninguém escreve. Eu estou treinando vocês a fazerem pergunta e vocês não fazem. Eu dou a pergunta para vocês só escreverem, para vocês treinarem e virarem a chave no cérebro. E vocês não digitam, vocês não escrevem essa pergunta. Por isso que eu sei como que vocês não fazem pergunta, porque a pergunta já é dada e vocês não escrevem a pergunta. Problema de autoimagem, problema de vergonha, problema de falar em público. Tudo isso a gente vai confrontar no dia 10/12, aqui em Cuiabá. E a pergunta é: você vai ficar fora dessa? Você vai perder essa oportunidade? E eu estou dizendo para vocês, existe limites. O primeiro lote está quase acabando. Aproveita o primeiro lote, porque depois não adianta chorar. Nem se Jesus Cristo descer aqui na terra, eu vou abrir de novo esse primeiro lote. E aí você vai inventar um monte de desculpa. Vai ficar inventando um monte de mimimi. Porque depois que aumentar o valor, não tem mais jeito. Não tem mais volta. Porque eu não estou fazendo por causa de valor de dinheiro. É para ensinar vocês quantas oportunidades vocês estão perdendo. E a maneira mais certa é pagando o preço mais alto. Porque a pessoa só dá valor quando ela tira dinheiro do bolso. Porque eu estou 20 dias dando conteúdo de graça e muitas pessoas ficam aí procrastinando. Estou entregando, estou dando tudo, estou dando o meu melhor a cada dia aqui. E muitas pessoas ficam inventando desculpa, ficam inventando mimimi e ficam com vergonha de perguntar, de digitar. Porque a sua pergunta pode curar metade ou todas as pessoas que estão na live. E você fica guardando essa pergunta para você, para depois me mandar um direct para mim. E aí, não é justo. Então você que está aí tentando escolher qual vai ser a melhor oportunidade, talvez se você enrolar, você já vai estar comprando o segundo lote. Certo? Então para de mimimi. É só ler o QR Code que você entra lá no checkout. Ou você vai lá para o meu feed, clica no link, você vai entrar no grupo. Lá no grupo tem o link para você fazer a compra. Tá? Tem um link para você fazer a compra. Essas duas oportunidades. Emílio, eu quero saber mais sobre o curso. Eu quero saber mais como é que vai ser esse confronto. É só você mandar um direct, que eu mesmo vou te responder, ou alguém da minha equipe. É só ir lá, aperta lá, me segue e manda um direct, que as pessoas vão responder para você. Vão parar dessa conversinha. Fechou, gente? Então dia 10/12, vou colocar aqui, dia 10/12, vai ser
12 horas de imersão. Que a gente vai conversar. Nós vamos mostrar, tintim por tintim, caminho por caminho, de como você vai fazer, de como você vai deixar isso de mimimi, deixar de procrastinar. Talvez você tenha uma história do Sylvester Stallone aí guardada, e dia 12/10 nós podemos achar essa história para você tirar aí de dentro essa história e se tornar e virar o jogo dessa vida que você está hoje. Só que isso não depende de mim. A minha parte eu estou fazendo 20 dias consecutivos e estou dando mais uma oportunidade de 12 horas, ó, tá aqui com a gente, pra gente confrontar esse drives que não tá rodando certo, para você ir para nova rota, novos caminhos. Certo? Beijo no coração de vocês. Vamos lá fazer um domingo 1% melhor do que foi sábado, né? E dizer para vocês que amanhã às 6h08 eu tô aqui ao vivo novamente pra gente mostrar a nova rota. 10 dias já se passaram. Hoje eu fecho mais um ciclo e vamos iniciar outro amanhã, sem falta. É 6h28 da manhã. Certo? Beijo no coração de vocês. Vamos lá fazer o que tem que fazer e parar de mimimi. Fui, grande abraço.